Olá, pessoal! É um prazer enorme tê-lo aqui comigo para mais um dia de estudos de associação de resistores. Nesta aula, nós vamos focar na associação de resistores mista. Primeiramente, nós vamos ver como é que se calcula a resistência equivalente de uma associação mista e depois nós vamos calcular tensões e corrente elétrica nesse tipo de associação. Vamos embora aos estudos? Então vamos lá. Temos o exemplo número 6. Determine a leitura dos amperímetros e dos voltímetros que estão inseridos nesta figura. Temos aqui uma fonte de 120 volts, uma resistência número 1 de 6 ohm, duas resistências de 4 ohm em paralelo e uma outra resistência de valor 2 ohm. Aqui nesse resistor R3, nós temos um voltímetro que vai medir a tensão ao qual ele está submetido e um amperímetro para medir qual o valor de corrente que está passando por ele. Já no resistor número 4, tem um voltímetro conectado em seus terminais para fazer a leitura da tensão e um amperímetro colocado em série para aferir o valor da corrente elétrica que o atravessa. Vamos novamente ao nosso quadro branco. Então, pessoal, aqui no problema número 6, neste exemplo, dado o circuito, pedia para que a gente fizesse a medida, os cálculos, para encontrar qual a leitura dos amperímetros, no caso o amperímetro 3 e o amperímetro 4, e qual a medida dos voltímetros, nesse caso o voltímetro 3 e o voltímetro 4. Primeira parte, então, do nosso problema é olhar para este trecho do circuito aqui, ó, e ver que nós temos dois resistores que estão em paralelo. Eu posso encontrar a resistência equivalente desse paralelo e depois montar uma nova figura, né? E trocar esses aqui pelo Rx. Então, vamos lá. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa é a nossa primeira continha. 1 sobre, vamos chamar essa resistência equivalente de Rx, igual 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. O mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 4. 4 por 4 dá 1, então vai ficar no numerador 1 mais 1. Nós temos, então, 1 sobre a resistência x igual a 2 sobre 4. Fazendo o produto cruzado e depois dividindo, 2Rx igual a 4. A conclusão é que o Rx vai ser 4 dividido por 2, vai dar o resultado 2 ohm. Então, trocamos esta associação em paralelo por um resistor de 2 ohm. Preste atenção que eu fiz a manutenção do voltímetro V3, porque se eles estão em paralelo, a voltagem aplicada no resistor 2 e no resistor 3 é a mesma. Então, vamos manter aqui para o resistor equivalente esse voltímetro V3. Agora, nós temos aqui uma associação de resistores em série. Faltou colocar aqui o valor da fonte. Vamos anotar aqui para não perdermos esse dado. O valor da fonte aqui, 120 volts. Esta associação em série, a gente sabe que em série a resistência equivalente é R1 mais Rx mais R4. A resistência equivalente será 6 mais 2 mais 2. A resistência equivalente, 6 mais 2, 8, mais 2, 10 ohm. Portanto,
a nossa terceira figura, vamos passar um traço aqui, a nossa terceira figura fica bem simplificada agora. Temos a fonte, agora eu não desenho mais os 3 resistores, agora eu só desenho o resistor equivalente, o valor dele 10, a fonte 120 volts, e eu não desenho mais agora o V3, porque o V3 era para o RX. A única coisa que eu desenho, então, agora é a tensão da fonte e a resistência total desse circuito, que é 10 ohms. Bom, uma vez que eu encontro a resistência total, essa foi a minha segunda conta aqui, eu posso calcular qual é a corrente que está circulando aqui no circuito. Eu faço essa conta de forma bem simples. Vamos lá, primeiro, a minha terceira continha aqui. Cálculo da corrente. I é igual a U dividido por R. A tensão da fonte e a resistência equivalente. A tensão da fonte, 120 volts, dividido pela resistência equivalente, 10 ohms. 120 dividido por 10 dá uma corrente de 12 amperes. Olha, agora que eu tenho a corrente aqui nesse trecho do circuito, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar na figura do meio, nesse trecho aqui, ó, do circuito, está circulando essa corrente de 12 amperes. Se está circulando uma corrente de 12 amperes, nesse resistor aqui, ó, no resistor A4, está passando uma corrente de 12. Já tenho a resposta aqui. Então, no amperímetro A4 está passando uma corrente de 12 amperes. Veja, só uma interpretação. Qual é a voltagem no resistor número 4? A voltagem no resistor número 4 é R vezes I. Essa é a minha quarta continha. A voltagem no resistor número 4, 2 vezes a corrente que está passando, 12 amperes. Foi o que nós calculamos. Logo, a voltagem no resistor 4 vai ser 24 volts. Então, esse aqui mede 24. Qual é o valor da corrente que está passando aqui mesmo? 12. Se aqui passa uma corrente de 12 amperes e o RX é 2 ohms, eu posso calcular o valor da voltagem número 3. Minha quinta continha. A voltagem no terceiro resistor é RX vezes I. A voltagem no resistor número 3, aqui no voltímetro 3, é 2 vezes 12. 24 volts. Professor, mas deu a mesma resposta de antes. Claro, né, gente? Esse resistor era 2 percorrido por 12. Esse é 2 percorrido por 12, então as tensões serão as mesmas. Bom, já calculei o valor de V3, já calculei o valor do voltímetro 4, já calculamos
a corrente que está passando pelo amperímetro 4, que é isso aqui, ó, a nossa resposta. No amperímetro A4, a corrente é 12 amperes. Foi a primeira coisa que a gente fez. Só está faltando agora a corrente que está passando aqui no amperímetro 3. Para a gente calcular a corrente que está passando pelo amperímetro 3, basta a gente fazer o quê? I é igual a U dividido por R, aqui nesse primeiro desenho. A tensão nesse aqui a gente já calculou, é 24 volts. Então, 24 dividido por R, o R é 4. 24 dividido por 4 é 6 amperes. Está aqui a resposta do amperímetro 3. Então, o problema pedia para a gente calcular as correntes nos amperímetros. Corrente no amperímetro A3, nós obtivemos o valor de 6 amperes. A corrente no amperímetro 4, a gente encontrou o valor de 12 amperes. A voltagem no voltímetro V4, a gente encontrou o valor 24 volts. E a voltagem no voltímetro 3, nós calculamos também 24 volts. Está aí o nosso problema. O quadrinho é um pouquinho apertado, tivemos que fazer uma mágica aqui para caber tudo isso nesse quadro. Bom, seria um quadro enorme, estilo nós temos no campus, mas acredito que estejam as informações todas aqui. Revejam esse vídeo e verifiquem. Nós estamos indo da figura inicial para a simplificação e depois a gente está voltando. Fiz a divisão aqui dos quadrinhos para que a gente pudesse calcular o que estava referente a esse quadro nesse trecho, que está referente a essa figura nesse trecho e que é referente a essa figura nesse outro trecho. Bons estudos, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido os exemplos de hoje. Se você gostou dessa videoaula, dê o seu like e não esqueça de se inscrever neste canal. Um grande abraço a todos e nos veremos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!